É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar um minutinho, ó, para você se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhum episódio. Estamos em outubro, que se diz Outubro Rosa. E aí logo vem à mente o direito das mulheres. E claro que toda vez que fala de direito das mulheres, nós pensamos o quê? Na Lei Maria da Penha. Hoje já se passaram 20 anos, ou seja, 2 décadas. E aí, ela ainda é eficaz? Ainda funciona? De fato, traz garantias? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então fica aí, que esse episódio é para você. Quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente tem que pensar que vai além do direito, mas sim uma transformação de cuidado, de proteção. E aí, quando a gente fala de proteção, quem não pensa na Lei Maria da Penha? Né? Já se passaram 2 décadas desde a sua criação. Mas será que continua cumprindo com seu papel? Quais são os avanços, desafios e as novas formas de violência que surgiram com o tempo? E sobre isso vamos conversar hoje com o doutor Fabrício, que é um especialista no assunto. Doutor, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina, eu que agradeço, é uma honra. A Lei Maria da Penha é uma lei boa? Vamos começar por aí. Hoje é uma lei excelente, né? Inclusive, a ONU reconhece a Lei Maria da Penha como uma das 3 melhores leis a nível mundial, seguida da lei chilena e da lei espanhola. Mas a efetividade que é o grande desafio, não é isso? Sim, sim. Ela vir para a prática do dia a dia, de fato, proteção. Eu lembrei até de um episódio que eu, conversando com uma cliente de um outro processo, e ela falou sobre a questão da violência que ela estava vivendo, e eu falei, ué, e você não chamou? Ela falou, eu tenho proteção, mas eu ligava para a patrulha e não acontecia, fiquei presa horas e horas. Isso é uma realidade? Olha, inclusive, eu tenho grandes relatos assim de mulheres falando que a Patrulha Maria da Penha ela funciona mesmo, assim. Inclusive, assim, queixas no tocante a outros órgãos, enfim, inclusive de advogadas também que passaram por situações de violência, elogiando muito o trabalho da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Mas por que mesmo com a lei ainda vemos tanta violência contra a mulher? Eu acho que, por exemplo, no Japão, acho que é um trabalho de base, né? No Japão, as crianças só fazem exames formais, provas formais a partir da 4ª série, que equivale ali quando chega ali aos 10 anos de idade. Antes, a escola só se preocupa com o quê? Com caráter, respeito e boas maneiras. Acho que aqui nós deveríamos também adotar uma política semelhante nas escolas também, já ensinar a criança a respeitar o próximo, enfim. Então, na verdade, é uma questão muito mais cultural, né? A questão é muito complexa, né? Assim, por exemplo, algumas situações eu entendo que são evitáveis, né? Não estou colocando a culpa na mulher de forma alguma, né? Mas principalmente no relacionamento. Eu acho que, às vezes, né, quando envolve coisas do coração, é bem complicado. Às vezes a gente, né, assim, acaba pulando etapas. Porque, principalmente, saber quem é. Por exemplo, né? Como é que, digamos, a mulher, né? Quem ele é para a relação dele, como é a relação dele com a mãe dele. Ele é padrinho de alguém, assim, ele é padrinho de alguma criança. Por que ele deixou de falar com o melhor amigo dele? Procurar ouvir assim, as pessoas que cercam ali. Quem são os 5 melhores amigos dele e por quê? Quais são os hábitos deles em comum? Eu acho que passa muito por isso também. E essa informação que você está falando me fez lembrar de um promotor de justiça que eu gosto muito dele quando a gente vai fazer casos em relação a alimentos, algumas questões assim, e ele fala isso para a mãe, buscando a responsabilidade dela. Você está reclamando agora, mas por que você não pensou antes de escolher ele como pai? Né? Mais ou menos isso, porque no amor, no afã, tudo é lindo. Exato. E aí esquece de olhar princípios, né? É o que você está falando. Isso. Cadê os princípios desse homem? Esse homem, de fato, porque assim, tá rodando aí na rede esses dias, eu vi, mexeu muito comigo, que o cara, no dia do casamento, ele dá um beijo na noiva e joga ela dentro da piscina. Eu vi. E aí, o que é isso? E ela vai levar aquilo dali como uma brincadeira, ou ela vai enxergar que aquilo dali é um desrespeito. Aquilo dali não é uma brincadeira, né? Ela ficou o quê? Uma noiva toda molhada, e ele achou que aquilo dali era uma brincadeira, e empurrou ela, quer dizer,
tantas coisas ali, ele já está dando o diagnóstico do homem que ele é. Mas será que ela então, ali acabou de casar, ela teria coragem de terminar um casamento, né? E aí vai aquela questão de que a mulher acaba se acomodando, não, ele vai melhorar, ele vai mudar de postura, ele me prometeu isso, e aí ela vai começar a aceitar uma violência que não é o normal. Assim, as tratativas são muito importantes, né? Logo no início, antes de ter o primeiro beijo ali, tem que ter uma boa conversa, uma conversa séria, explicar, por exemplo, né, a pessoa, eu não tolero traição. Se você me trair, acabou a relação. Acho que é super importante os valores. Olha, os meus valores são esses, enfim, eu sou cristão, eu sou cristã e tal. Eu gostaria que, né, enfim, saber quais são os valores do parceiro, da parceira, né? Acho que isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o combinado não sai caro, arroz com feijão não tem espinha. Colocar as cartas na mesa mesmo, né? Enfim, eu gosto de fazer isso, coisas em comum, né? Eu gosto de viajar, enfim. Até porque tem aquela história assim, ó, que no começo vai ser pra vida toda. Então, se no começo também fez aquelas arranhaduras, não acha que ninguém vai mudar por causa do outro, porque não é assim, é exatamente o que você está citando. Ali, desde o início, você começa a falar dos seus princípios. Assim, são muitas questões, sabe? Por exemplo, o homem, né? Ele conheceu a mulher com uma roupa curta. Aí depois, no longo no decorrer do relacionamento, ele fala, olha, não, troca essa roupa aí. Se você, com essa roupa, eu não vou sair contigo. Ué, mas como é que ele conheceu ela? Exatamente. Como que ela estava vestida? Exatamente. E qual o ambiente que eles estavam, enfim, né? Tudo isso, mas na hora do amor esquece tudo, né? É verdade. Esse jogo da razão com a emoção, às vezes, ficar ali no meio da balança, a questão da inteligência emocional, às vezes é difícil, né? É verdade. Que vai até além da lei. Mas quando a gente fala sobre a lei, quais as principais violências previstas na Lei Maria da Penha? São 5 tipos de violência, né? A violência física, que é a mais conhecida, né? A sexual, a patrimonial, a psicológica e a moral. E é muito legal para mim, como mulher, estar entrevistando um homem para falar do direito das mulheres, né? Esse posicionamento, você encontra, às vezes, resistência quando você vai falar e fala assim, você não entende disso? Ou você não aconteceu isso com você? Porque eu pego o inverso. Porque, às vezes, também, porque a gente é imparcial, na verdade, né? E quando eu, às vezes, estou defendendo um homem e do outro lado tem uma mulher, elas vêm que nem um leão em cima de mim. Sim, sim. Inclusive, é um posicionamento meu, tá? Eu acho importante terem mais homens falando sobre o assunto e terem mais homens público também ouvindo. Por exemplo, eu participei, não me recordo a data agora, mas na Escola Superior de Guerra, um evento da Justiça Militar da União. Ali, no auditório de 400 pessoas, né, militares, em sua grande maioria, pelo que eu me recordo, só éramos 4 homens, de 400 pessoas, né? Assim, mulheres, enfim, com histórias brilhantes, né? Expondo. Então, na verdade, o que você está trazendo aí como característica é até as mulheres se conscientizando do direito dela. Mas também é preciso que os homens respeitem esse direito. Então, conhecer Exato. Também quais são os direitos, para não fingir que está burlando-se por falta de conhecimento, né? Até porque não existe escusa da lei por falta de conhecimento. Sim, sim. Eu tenho um projeto já estou colocando em prática já, de levar palestras em escolas, em quartéis, né? Acho que é muito importante falar para o público masculino também. Mas você acha que, na prática, as mulheres conhecem os seus direitos? Não, está muito longe disso. Inclusive, salvo engano, a fonte é da Data Senado, tem uma pesquisa, as mulheres respondendo se conhecem os direitos, aí assim, em várias etapas, né, sobre as medidas protetivas de urgência, enfim. As próprias mulheres reconhecem que conhecem bem pouco sobre a Lei Maria da Penha. Falando dessa parte inicial, agora vamos lidar com dados, aproveitando o que você falou. Quais são os números hoje de violência contra a mulher nesse ano de 2005? Vou começar pelo feminicídio, né, que é assim, a ponta da linha, vamos dizer assim. Só nesse ano de 2025 já foram praticados, primeiro semestre, 718 feminicídios no Brasil. É um número alarmante. Aí você me perguntou sobre 2025, eu só peço licença para trazer 2024 e 2023, no tocante ao feminicídio. No ano de 2024 foram 1.459 feminicídios no Brasil e 23.449. Quer dizer... Não, até que nós caímos em estatísticas, pelo menos em quase a metade. Mas ainda falta alguns meses para terminar o ano, né? Vamos pensar que positivo. Existem mais 3 meses para acabar o ano, a gente está na metade,
Não, tomara. Vamos crer, né, que a gente, Sim. de fato, tenhamos aí caminhado por uma redução. Mas eu queria só aproveitar também de falar de um outro dado que aí é bem chocante. Se o feminicídio está já com 718 feminicídios no primeiro semestre deste ano, e os estupros já estão em 33.999 estupros nesse ano. Aí realmente é um caso alarmante. Mas você acha que essa redução pode ser por uma subnotificação? Pô, total, porque inclusive por parte de hospitais também, né? Porque eles também têm medo, né? Os profissionais da saúde, assistente social, por exemplo, de notificar, em que pese ter uma lei que trate sobre o assunto, diz que a notificação é compulsória. Na maioria das vezes, eu me arrisco a dizer que essa notificação não é feita, porque tem a obrigatoriedade de informar a autoridade policial quando chega uma paciente vítima de violência. Você trouxe até alguns números aí de alguns anos, aí quando a gente fala em anos, a gente pode pensar que eu acredito que foi um marco no Brasil, né, no mundo, a questão da pandemia, porque ela trouxe as pessoas para dentro de casa. E aí nós vimos que a violência, vários casos aumentaram, a gente ouviu aí muitos casos de divórcio, por exemplo, que aumentou. E aí você acha que a pandemia trouxe marcas de uma forma em relação à violência doméstica? Como reflexo Sim. até o dia de hoje? Sim, eu acho que às vezes também muitas pessoas enfrentaram muitas dificuldades financeiras, inclusive eu no período da pandemia. Aí quando não tem maturidade, enfim, não tem, aí aumentou a convivência do casal entre si, e passa também por essa questão da dificuldade financeira também, realmente teve um boom, né, na questão da violência. Os dados assustam, mas é importante também entender que o sistema de justiça, né, ele tem reagido diante desse cenário. E aí, o que você pode dizer que, como sistema de justiça, tem feito para enfrentar a violência? Essa pergunta é excelente porque eu tenho visto um esforço muito grande, não só por exemplo, vou começar pelo Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro. Ele tem o programa Rio Lilás, é um programa maravilhoso, inclusive teve a participação da própria Maria da Penha. Ela ressaltou a importância, né, da conscientização o quanto antes de levar essa questão preventiva para as escolas, por exemplo, né? O Tribunal de Justiça tem um programa maravilhoso de levar ações educativas, né, para as crianças já a partir dos 10 anos, enfim. Já tiveram diversos eventos nos JETs, né? E essa uma das iniciativas, porque assim, o sistema de justiça eu vou falar sobre, aproveitar o apanhado, falar de Tribunal de Justiça, Ministério Público, nós chegamos a tocar no assunto da própria patrulha Maria da Penha, que é feita pela Polícia Militar, tem a Ronda Maria da Penha, que é da Guarda Municipal também, que é pouco falada. O Tribunal de Justiça também, ele, através do presidente, ele firmou um termo de compromisso institucional. Tem também o programa Nós por Elas, né? Falei do programa Rio Lilás, tem um programa Nós por Elas, inclusive o Tribunal de Justiça, ele visa obter o selo de ouro, né? E na contínua capacitação dos profissionais, né, no tocante ao tema, implementação e manutenção dos canais de denúncia, uma série de... Tem o Rio Lilás e tem a Semana pela Justiça pela Paz em Casa, que é um mutirão que acontece, né, assim, seja no júri, e em relação à própria Lei Maria da Penha, ali sentenças imediatas, é um número assim, absurdo, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas são... mil e poucas sentenças, né? Existem, né? Mas você acredita que eles são eficazes? São eficazes. Eu, particularmente, no mês de agosto, né, o Agosto Lilás, eu fiz uma imersão. Eu participei de palestra no Ministério Público, na OAB, essa que eu já citei aqui na Justiça Militar da União, tratando sobre diversos temas, né? Assim, sobre assédio nas instituições militares, por exemplo, em várias áreas no tocante à violência. Tem tido uma capacitação contínua, temos pessoas brilhantes atuando pelo assunto, interessadas mesmo, pessoas empenhadas. Eu não gosto de citar nomes aqui, mas eu particularmente conheço procuradoras de justiça, pessoas que estão desempenhando um trabalho de excelência em relação estão com um olhar atento, uma escuta ativa, estão fazendo a diferença, sabe? Em relação à polícia, você vê eficácia? Eu acho que falta ainda parte, né? Falta um pouco de capacitação também
E às vezes, em sua grande maioria também, tem uma situação do machismo também muito forte ainda, né? Eu acho que também o enfrentamento, até porque eu já tive aqui uma delegada da ADEAN, e eu acho que o contingente também é muito pequeno, né? Eu acho que não adianta você estar fazendo, como você deu o exemplo aí, vários programas, e cadê o efetivo para colocar isso eficaz na rua? Sim. A gente está caminhando para uma melhora. Eu sei que os números ainda são alarmantes e vêm subindo, né? Em uma escalada muito forte, né? Mas a tendência é que quanto mais se fale no assunto, que cria conscientização e assim, né? Eu sou uma dessas pessoas aí que vão batalhar, enquanto eu tiver vida, eu vou batalhar pelo assunto e creio que no futuro bem próximo já esses números já estejam bem mais a menos, né? Acabar é uma missão bem difícil, mas reduzir é possível. Eu acho que a conscientização, sem dúvida, né? Eu acho que a nossa fala começou sobre isso, quando você falou da educação desde criança, né? Porque aí você vai lá, você vê crianças que foram iniciando, vendo agressão entre os pais. Essa criança vai achar que isso é normal, que ela tem que replicar, ou ela vai ser aquela criança que, ou o inverso, não, eu não vou fazer isso. E o que se discute, o que é dito para essa criança? Porque é muito comum nem tocar no assunto, ela simplesmente viu, mas ninguém falou nada com ela sobre isso, se é normal, se não é normal, se devia ter feito aquilo, se não tinha. Não, eles querem fingir que a criança não viu. Né? E aí, cadê essa cultura, exatamente do que você falou, que deveria começar na escola, de esclarecer, sim, não, isso aqui deve, isso aqui não deve, isso aqui é violência, sim, né? Violência não é só o tapa, né? Porque quando chega na violência física, na verdade, ela já passou por outras. Né? O índice, inclusive, hoje, de violência psicológica é maior do que a violência física, né? E a violência psicológica ela tem crescido demais. Só de 23 para 24 ela cresceu 34,5%. Violência psicológica. A doutora Fernanda, que foi quem esteve aqui, ela disse que hoje é o maior número de violência psicológica. E isso é assustador. Até porque se a gente pensar que exatamente por quê, né, na minha visão? Por quê? Porque é a mente que pode fazer você reagir. E aí, se você está tolhido ali, é mais fácil da mulher aceitar que aquilo dali é normal, quando não deveria ser, né? Eu não consigo entender assim, a mentalidade de alguns homens. Tem homens que não reagem bem à evolução da mulher na sociedade. Eu acho maravilhoso a mulher, assim, várias mulheres passando em concursos públicos, ocupando lugares de destaque. Isso é maravilhoso. Tendo a sua renda, por que não? Mas eles se sentem diminuídos, né? Isso, acho que... Assim, eu não tenho nem palavras para definir. É um pensamento muito... Nós estamos generalizando, mas a gente sabe que isso acontece muito, dos homens se achar diminuídos. Não, como assim? Por que a mulher vai ganhar mais do que eu? Né? Por que ela pode crescer mais do que eu? Não, por nada, não tem explicação. É simplesmente destaque. Assim como às vezes ele que se destaca, ela que se destaca. Eu acho tão bonito quando o casal tem projetos em comum, os dois estudam, os dois batalham para crescerem juntos, assim, os dois olhando na mesma direção, sabe? Não é concorrência, não tem que ter concorrência entre eles. Isso eu lembrei que na terça-feira eu participei de entregas de carteiras de advogados e tinha um casal. Os dois recebendo no mesmo dia a carteira de advogado. Cara, eu achei aquilo incrível, exatamente, sim, o que você falou. Mostra o crescimento do casal, né? Ninguém se preocupou, não, eu vou fazer, você não vai fazer. Né? Eles foram juntos buscar por um futuro melhor. Eu acho tão bonito o casal que se apoia, né? Um final de semana, não, a pessoa está num projeto, enfim, né? Ou viajou para fazer um concurso público, enfim, ou está participando de um treinamento e tem a compreensão do outro lado. Não, o homem ou a mulher, eu estou aqui, mas a minha esposa entende a minha luta e está junto comigo nessa, né? E quando a gente vai para o âmbito judicial, a gente pensa, né, da parte da defesa, da parte da fiscalização, que é o Ministério Público e a Defensoria. Você acredita que eles são eficazes nos seus respectivos papéis? A Defensoria ela ainda briga porque a demanda é muito grande, né? Então, o Ministério Público também, porque não é... Aí a gente tem que abrir para os outros tipos de violência também. O estelionato, por exemplo, né? Está cada vez mais difícil de se combater. Porque, às vezes, tanto Defensoria Pública quanto o Ministério Público depende de parte do Legislativo, né? Da aplicação da lei. Assim, aí passa por isso também. Às vezes encontra resistência até na própria lei, que às vezes não pune como deveria punir.
Agora eu quero puxar o debate para gerado no sentido da forma de violência, especialmente no âmbito digital, que tem crescido assim absurdamente, até porque a gente falou aqui sobre a questão psicológica e aí vai na exposição. Aí vamos falar um pouco do stalking. Como essa prática afeta a vida das mulheres? A Lei 14.132 de 2021 introduziu o artigo 147A no Código Penal. O stalking ele vem crescendo demais também. E mina muito o psicológico da mulher. Provoca um abalo emocional muito grande, né? Assim, às vezes gera até depressão, síndrome do pânico. É bem complicado essa questão do stalking. E a pena, eu entendo que a pena não é suficiente. Mas você acha que esse crime de perseguição, né, veio suprir uma lacuna da lei, Maria da Penha? Sim, porque tinha o crime de ameaça, né? E a questão da perseguição, e também é um outro ponto, né, que foi falado, se eu entendia que o trabalho da polícia estava sendo feito a contento. Aí, nessa questão do stalking, é o quê? Porque é a perseguição reiterada. É uma perseguição, aí, por exemplo, a mulher chega lá e fala, não, esse dia eu recebi não sei quantos telefonemas, enfim, ele apareceu no meu trabalho, né, o ex-companheiro, por exemplo. E aí o policial, na hora de fazer o registro de ocorrência, lavrar o registro ali, ele não coloca assim, a reiteração. Aí a mulher tem que guardar provas do quanto que aquilo vem acontecendo. Né? Porque de modo geral vai ficar um dia, mas não vai verificar que naquele um dia foram 200 chamadas. Não, porque o crime ele exige a reiteração. Aí se colocar um dia só isolado, é uma perseguição casual. Aí não tem enquadramento no stalking. Esse é um grande problema. E qual a relação que você acha que a gente pode fazer dessa violência digital em relação a Maria da Penha? Então, por exemplo, na questão do stalking, né, se fala em cyberstalking, né? E, inclusive, é um dado muito alarmante que no meio digital, é uma pesquisa que foi feita que 86% das pessoas são mulheres nesse ambiente digital. E, quiçá, quando a gente fala de crianças e adolescentes, se as mulheres tem muita chantagem, né? Assim, eu falar de um tema que é assim um pouco tanto meio embaçado, vamos dizer assim, né? Essa questão dos nudes, né? Assim, não compartilhe nudes, porque depois pode ser vítima de chantagem. Tem muita chantagem nesse ponto do afeto, vídeos, enfim. Né? Aí é questão, aí entra uma extorsão. Depois, quando acaba o relacionamento, eu vou jogar no grupo da família. É uma situação bem complicada, que passa por essa questão do ambiente digital, né? E você acha que tem o que pode ser feito para proteger as mulheres nesse ambiente online? Nós temos muito que caminhar ainda nesse ponto, porque às vezes justamente a polícia tem elementos para chegar, mas só que vem crescendo muito. A criação de perfis falsos, né? Aquela questão toda, isso daí às vezes é bem difícil, mas só que não, tem muitas pessoas que acham que vão ficar impunes, né, atrás de um perfil falso. Não, a polícia tem elementos para chegar em cima da pessoa que está cometendo crimes, só que dificulta mais, né? Já é uma novidade, não é uma coisa tão nova, mas só que assim, nós temos que desenvolver muitos elementos ainda para poder alcançar as pessoas. Às vezes não se sabe, esbarra a pessoa às vezes está num outro país, é uma situação bem complicada, assim, quando envolve assim, pessoa vítima num país e agressor num outro país, por exemplo. Agora vamos transitar na questão dos desafios, que também é importante, né? Destacar as inovações e avanço recente na lei. Tem alguma inovação recente da Lei Maria da Penha que você gostaria de destacar? Não é nem tão recente, é um ponto, inclusive, que muitos desconhecem. A Lei Maria da Penha, ela prevê o quê? Quando a mulher está em situação de agressão, ela pode se afastar do trabalho. Aí quem é que paga a conta, né? O empregador dela, os primeiros 15 dias, é como se fosse uma equiparação ali com o auxílio-doença. Os primeiros 15 dias o empregador paga e o restante o INSS que paga a fatura, né? Por até 6 meses. Isso daí praticamente não é falado. Eu vejo assim, em poucos lugares que eu ouço falar sobre isso, porque impacta no orçamento. Como que você enxerga o papel da educação diante desses direitos humanos nesse processo aí?
Acho que tudo começa pela educação, tudo termina na educação, na conscientização. Esse projeto que eu falei do Rio Lilás é muito importante, de magistrados, enfim, ter essa troca de experiências também, se aprende muito, né? Acho que todo mundo tem um pouco, uma troca nesse ambiente de escolar, porque ali o estudante ali vai ser o futuro pai de família, enfim, né? E eu também percebo também que os pais deixam os filhos muito presos no celular, às vezes até muito precocemente, com 6 anos. Eu enfim, eu venho de uma outra geração que as pessoas se conversavam mais, aquela troca, aquele olho no olho, saber como é que foi o dia. Tem pais que nem sabem quais são os amigos dos seus filhos. Enfim, esse ambiente digital é muito perigoso, não se sabe nem com quem o seu próprio filho ou a sua filha está conversando ali. Às vezes, tem umas fotos ali, uma idade diferente do que a pessoa, né? A questão da pedofilia. Isso é muito grave, muito preocupante. O que você acha que falta para a lei ser mais efetiva? Nós estamos caminhando para isso, porque eu percebo um empenho muito grande, né? Pelo menos de intenções, né? E práticas também. Porque tá se falando muito dos números que estão crescendo, mas só que está se punindo muito também. E a lei também vem avançando no tocante às penas. Nós temos agora um projeto de lei, o 2526 de 2024, que falta ser aprovado. Ele já prevê, por exemplo, nós já tivemos o aumento do feminicídio, né? O feminicídio hoje, por exemplo, já é a pena de reclusão de 20 a 40 anos. Assim, no meu entender, é uma pena apropriada. Nós tínhamos o estupro também, esse PL 2526 que eu falei, é na questão do estupro, né? Que hoje está de 6 a 10 anos e o projeto quer aumentar de 12 a 20. Já vem aumentando bastante a questão da punição, né? Nós temos questões, assim, às vezes, de estrutura também, né? Assim, dos presídios, enfim, essa né? questão até você fala já abrangendo que a responsabilidade do agressor, então, tem evoluído. A punição, pelo menos. Aí no tocante à esfera criminal, assim, penal. Eu penso que tinha que ter um viés no sentido de garantir a reparação mínima, né? Por exemplo, até o que aconteceu, é público, isso eu posso falar, o que aconteceu com a própria Maria da Penha. Ela ficou numa cadeira de rodas. E qual foi a indenização que ela recebeu? No meu modo de pensar, meu humilde modo de pensar, tem que doer no bolso. Apesar de eu ser homem, o problema é o quê? O legislativo ele é formado, em sua grande maioria, por homens. É por isso que eu falo que eu falei aqui anteriormente, que é importante falar para os homens também, né? Homem falar para os homens. O poder público ele tem que reservar um orçamento maior também para poder atender, já que os números são tão alarmantes assim. Tem que ter mais estrutura, tem que ter mais orçamento, e o agressor ele tem que doer no bolso. Por exemplo, até o próprio MP, ao oferecer a denúncia, ele pode fazer um pedido de reparação mínima ali. Aí, como é feito nos outros crimes, por exemplo, né? Enfim, o estelionato, o furto, né? Tem essa possibilidade de, na denúncia, fazer um pedido de reparação mínima. Por que não? E já garantir ali um mínimo ali. E bloquear saldo de FGTS. Eu acho que na parte legislativa nós temos muito que evoluir nesse ponto. Inclusive, eu pretendo levar a palestra também para o legislativo para falar sobre as minhas ideias, no que pode mudar, avançar na Lei Maria da Penha. Nós tivemos o monitoramento eletrônico, o descumprimento da medida protetiva de urgência, nós já temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Muita coisa nós estamos caminhando, né? Como você falou, né? A lei já está com uma certa idade. Mas alguns pontos ficaram bacanas. Uma adequação, né? Exatamente para essa questão mesmo digital, que isso não tinha há 20 anos atrás, né? Sim, sim. A gente precisa evoluir, assim como o crime também está evoluindo, a punição também tem que expandir a visão, né? A partir do momento que passar a doer no bolso, eu acho que o homem vai pensar 2 ou até 3 vezes antes de agredir uma mulher. Vamos crer que isso seja possível. Agora vamos fazer algo diferente. Vou falar algumas frases que circulam ao senso comum e você me diz se concorda ou discorda. Vamos lá. A Lei Maria da Penha só protege mulheres. E isso é injusto. Não, aqui a lei ela tem que atender. Existe uma desigualdade entre homens e mulheres, né, cientificamente falando. Então, ela tem que proteger os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu não concordo, não. Então, porque, na verdade, equiparar é dar tratamento diferenciado ou desigual, né? Sim, sim. É proteger. Isso.
muitas mulheres usam a lei de forma oportunista. Infelizmente, isso acontece sim, né? Eu não posso fechar os olhos para a realidade. Às vezes, a questão da guarda implica na questão da pensão alimentícia, aí usa como um instrumento de vingança, e isso é lamentável. Só que aí fica o alerta, porque o quê? Se você sabe que a pessoa é inocente e procura a polícia, enfim, e quer a condenação de um inocente, aí isso daí esbarra a pessoa está praticando crime, a mulher está praticando crime se ela age dessa forma. Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, e tem uma pena alta. A mínima não, mas é uma pena de 2 a 8 anos. Inclusive, eu já consegui desconfigurar uma situação dessa, porque a gente conseguiu recuperar as mensagens do celular que ela quebrou na hora, e ela vinha dizendo que ela ia acabar com a vida dele. Então, ela fez todo um aparato, um circo, literalmente, dizendo que tinha acontecido isso, mas a gente conseguiu desmontar a versão da mulher exatamente porque ela acabou se denunciando, dizendo o que ela ia fazer. Mas, infelizmente, isso é comum também de acontecer. Lógico que a gente está não equiparando aqui, mas a gente sabe que é possível, sim, as mulheres se aproveitarem dessa situação. Que aí vem lá do que a gente falou desde o início, né? O desequilíbrio emocional, porque a mulher que deveria entender que, bom, se esse cara não presta, não sou eu que tenho que correr atrás dele, né? Ela que tinha que se proteger dele, e não o inverso, né? Usar disso para se grudar ali na pessoa que, se ela não quer, se ame primeiro, né? Porque assim, tem que se dar um valor para a voz da mulher, porque é um crime que muitas das vezes acontece entre quatro paredes. E aí, não tem testemunha, né? Não vai dar. Porque assim, aí, se enfraquecer a voz da mulher, aí vai estar deixando mulheres em situações reais de violência desamparadas. O que a gente trouxe aqui, na verdade, é uma reflexão que também acontece, não é a regra. De fato, a mulher precisa ser protegida. Isso. Mas existem casos isolados, mas existem. Ainda bem que ela não usou de inteligência esse caso que você reportou aí, e ela foi pega na própria mentira, né? Porque a mentira tem que ser punida, né? Aí nesse caso aí é a denunciação caluniosa. Mas você sabe que é algo que já aconteceu, já aconteceu já tem algum tempo, mas ela usa isso até hoje, uma bandeira de pobre, coitado, violentado. Mas que, na verdade, se você for olhar o processo, né, não foi nem bem assim que aconteceu. A violência doméstica é um problema privado. Não deveria ser caso de polícia. Nossa. Não, isso daí tá completamente fora, tá por fora. Né? Tem que ser. Quem disse, né, que isso é privado? Quem diz? Até porque aí a gente está falando da integridade da pessoa humana, que vai muito além, né? Tem direito constitucional, inclusive. Aí deixa eu só aproveitar esse gancho. Eu tenho aqui o violentômetro. É bacana porque tem um painel de dados do Ligue 180, né? Que ele traz assim como você vem aqui assim, ó, violentômetro. Tome uma atitude antes que seja tarde demais. Aí tem uma escala, né? Cuidado, reaja, alerta. Por exemplo, cuidado, a violência tende a aumentar. Aí, chantagear, mentir, enganar, ignorar, desprezar, ciúme excessivo, ofender, humilhar, intimidar, ameaçar, proibir, controlar. Aí já entra numa outra escala que é mais perigosa. Reaja, denuncie e peça ajuda. O 8. Destruir, a violência patrimonial aqui, destruir bens pessoais, machucar e agredir, empurrar, golpear, chutar. Aí entra vai só aumentando. Vai aumentando. É mais sério. Ó o alerta aqui. Alerta, sua vida está em perigo. Aí já entra aqui, ó. Confinar, prender, ameaçar com armas, ameaçar de morte, abusar sexualmente, espancar, mutilar, matar, feminicídio, que aqui é o fim da estrada. Realmente, assim, exatamente esse deveria ser o caminho alerta, né? As primeiras atitudes já é o sinal de alerta. Não, para. Isso não está certo. Tem coisas erradas aqui e isso não é uma pessoa que merece estar do seu lado, né? Sim. A mudança cultural é importante para a lei? Porque é um processo nós temos que passar por um processo de desconstrução. Muitas coisas foram passadas de geração para geração ali de uma maneira assim, completamente equivocada. Hoje nós entendemos muitas coisas que aconteciam no passado, por exemplo, o bullying, né? Assim, a sociedade vem evoluindo, mas só que a pequenos passos. A lei é boa, mas não é aplicada como deveria?
Em parte. Assim, como eu estava falando, eu entendo que em parte precisa evoluir, né? Até nessa questão da reparação mínima, por exemplo, é uma questão de já imediatamente bloquear alguns bens da pessoa, ou enfim, é, ou restringir direitos. Nós temos tantas coisas aí, a questão da pensão alimentícia, o homem não vai preso, enfim, aí todo mundo tem, já sabe, tem consciência, e mesmo assim ainda, né, muitos deixam desamparados os próprios filhos, mas eu acho que quanto mais se falar, mais nós vamos evoluir e mais nós vamos conscientizar as Você pessoas. lembra de algum mito De, quando a gente fala da Maria da Penha? hum, eu acho que parte desse mito aí, né, foi comentado um pouco, né? É, por exemplo, tem pessoas que acham, não, eu já sei, e não sabe, porque essa questão que eu comentei aqui mesmo do afastamento, a possibilidade de afastamento do trabalho, e aí tem um viés trabalhista, né, a garantia do trabalho, e tem um viés previdenciário de poder receber do INSS. Isso daí é um desconhecimento total. Por exemplo, as delegacias. Aí muitos, ainda um mito, assim, tem a crença de que precisa ir fisicamente numa delegacia de atendimento à mulher. Inclusive, a estrutura é muito deficiente ainda, né? Nós temos, salvo engano, são 14 delegacias de atendimento, 14 DEAN, né? É insuficiente. Só que aí nós temos o aplicativo Rede Mulher, que tem a possibilidade de ser baixado ali gratuitamente, né, através do Android, iOS. E por ali você consegue, por exemplo, uma medida protetiva de urgência. É pouco falado isso, muito pouco falado. Qual é o aplicativo? O aplicativo Rede Mulher, Olha, que é uma iniciativa do governo, né? muito importante a gente fazer essa divulgação. Tem alguma outra coisa que eu esqueci de ter perguntado? É realmente um tema muito abrangente, mas que você entenda que é de suma importância? É, eu acho que assim, que quando fala em violência contra a mulher, aí nós passamos por várias situações. Foi falado sobre o feminicídio, eu dei aqui alguns dados do estupro, né? Nós temos o estoque também, que é muito importante. Isso daí abala demais a pessoa, ela fica até com a própria liberdade dela restringida ali. Nós temos também a questão do assédio sexual, que acontece muito, né, no ambiente de trabalho. Importunação sexual. Eu tenho visto também nos ônibus também, falando sobre também, eu tenho percebido que tem tido um esforço muito grande, né? Quando se fala em sistema de justiça, né? Com aquela concepção de macro sistema, né? Sobre a questão da importunação sexual também nos coletivos, né? E tudo. Acho que nós estamos caminhando bem, né? Eu vejo que, apesar, né? Assim, pô, como é que a gente está caminhando bem com os números crescendo cada vez mais? Mas no sentido da conscientização, no sentido de falar sobre, nesse ponto, e medidas efetivas também. Como eu falei aqui, o Tribunal de Justiça tem a Semana pela Paz em Casa. Poxa, ali foram mil e poucos, né, sentenças que saíram ali no dia, entre os dias 18 e 22 de agosto. Nós temos porque tem que se pesquisar mais também a fundo a questão das condenações também. Não se pode falar só que, não, tá. Por exemplo, aqui no Rio e São Paulo, a gente está liderando o ranking do feminicídio. Né? Isso aí é uma realidade muito triste, né? E o Brasil também. O Brasil é o quinto país no ranking mundial. Isso daí Apesar de ter a melhor lei. Exatamente. Né? Parece um paradoxo, né? Pois então tem alguma coisa errada aí. Se a lei é muito boa, se é a melhor de todas, como que o Brasil está tão lá em cima no ranking exatamente do que a lei combate? A subnotificação ainda é uma questão muito, assim, muito séria. Foi feita uma pesquisa, não me recordo agora assim, os números, né? Mas a pesquisa foi feita durante 12 meses, né? E o índice alto de mulheres relatou que foi vítima de violência, mas não levou adiante, né? Eu acredito que exatamente, até por vergonha, né? De dizer, estou passando por isso. Assumir que está num momento delicado. Que você falou a questão psicológica, que ainda ele vai melhorar, vai investir no nosso amor, né? Esse conto de Cinderela, porque infelizmente as mulheres foram casadas, foram criadas para casar, para aturar, ainda era a concepção, né? De que, não, isso tem que obedecer. Não, tem que obedecer dentro de um respeito.
né? A obediência é recíproca, né? Não é só da mulher para o homem. Então, isso realmente vem de uma questão cultural, que todo mundo precisava reavaliar essa questão de respeito. Porque os direitos foram mudando e as pessoas começaram a perder os princípios. E isso foi ficando para trás. Doutor, muito obrigada por ter participado do nosso programa. É um tema assim, extensivo, que a gente tem sempre muito que falar, mas eu tenho certeza que a gente trouxe aqui algumas informações de grande valia para todos que nos assistiram. Eu que agradeço. Esse espaço de fala é muito importante. Eu agradeço. Eu estou feliz e honrado em poder participar aqui do Juridicamente Falando. Ao final desse episódio, tenho certeza que trouxemos muitas informações importantes sobre a Lei Maria da Penha. Ela trouxe dados importantes, não só da prática, mas também da prevenção, como se prevenir. E principalmente, mulher, não se cale. A violência não é só a violência física. Mas se ainda assim tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua pergunta que vamos responder a todos. E nos siga nas redes sociais, doutora Isabel, doutor Fabrício, que está sempre trazendo o tema em sua rede, e Juridicamente Falando, não só no Instagram, mas também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum episódio.